Pastor, minha sogra vive se metendo no meu casamento. E se não bastasse isso, todo final de semana ela quer estar aqui em casa. Eu não concordo com isso. O que devo fazer? Meu Deus. Em primeiro lugar, você deve amar a sua sogra, tá? Por exemplo, o meu filho Israel, que está aqui, ó, ele está hoje, né, no estado de recém-casado. Casou sexta-feira. E eu estava dizendo para minha esposa e dizendo para as pessoas lá na ocasião, né? Ele casou sexta-feira e eu estava conversando com os pais da Vanessa e dizendo, foi uma filha que eu recebi, né? Então eu tenho a esposa do meu filho como uma filha. Eu quero ser para minha sogra como um filho. A minha sogra, a dona Berenice, ela me tem como um filho, né? E eu tenho por ela um respeito de mãe, né? Então, assim, quando uma pessoa entra na vida da gente, a gente decide casar com essa pessoa, todo o pacote vem junto. Todo o pacote vem junto. E família é algo que nasceu no coração de Deus. E às vezes, quando as pessoas se conhecem, e na época do namoro, existem algumas resenhas, né? Algumas picuinhas, algumas situações. De repente, a nora não era aquilo que a sogra idealizou para o filho dela, né? De repente, o genro não é aquilo que o pai idealizou para a filha, né? Eu não queria que minha filha casasse com um sujeito assim, eu queria que ela tivesse escolhido alguém melhor. Não, eu queria que o meu filho tivesse escolhido alguém melhor. E os pais, geralmente, eles começam a idealizar, a projetar sobre a vida dos filhos aquilo que não existiu na vida deles. Os pais gostam de projetar sobre os filhos aquilo que não existiu na vida deles. Fizeram, às vezes, escolhas erradas e querem projetar isso. E, às vezes, existe no começo dos relacionamentos, a pessoa, não gostei muito daquela menina, eu não queria que meu filho casasse com aquela menina, não queria que a minha filha casasse com aquele rapaz, não gostei dele, não fui com a cara dele e tudo. E aí, essas resenhas, picuinhas, as pessoas conseguem conduzi-las, carregá-las para o resto da vida, né? Sempre, nunca esqueci. Uma vez eu ouvi isso, nunca esqueci aquilo que a sua mãe disse comigo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. A pessoa está guardando uma frase, está guardando um momento, está guardando um acontecimento desagradável do passado, uma chateação do passado. A pessoa passa a vida toda guardando aquilo. Eu não gosto disso, eu não sou de guardar nada. De guardar essas coisas não é comigo. Eu não sou de guardar nada. E aí as pessoas trazem isso, se casam, e depois que se casam, que estão vivendo ali um novo tempo, que estão vivendo ali um novo momento, e elas conseguem ainda alimentando essas crises do passado, alimentando essas resenhas do passado. E aí, o meu conselho é o seguinte: eu sei que existem mães e pais que gostam de interferir na vida dos filhos sem serem solicitados. Eu acredito que o pai e a mãe, ele não deve interferir, ok? Na vida dos filhos, sem ser devidamente solicitado por eles. Se a filha vai lá e pede ajuda dos pais, se o filho vai lá e pede ajuda dos pais, e essa ajuda é no sentido de um conselho, essa ajuda é no sentido de uma opinião, essa ajuda é no sentido de um amparo emocional ou de um amparo espiritual, ou de uma ajuda financeira, quando isso é solicitado, eu acredito que o pai e a mãe devem aconselhar, interferir, quando ele é solicitado a interferir. Então, existem aqui duas situações diferentes. Existem filhos que se casam e vão morar com os pais. O camarada se casa com a menina e vai morar com a sogra. A menina se casa e vai morar com os pais do marido. Quando mora todo mundo junto, por isso que a Bíblia diz, olha como a palavra de Deus é sábia. Deixará o homem seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está lá em Gênesis capítulo 2. Deixará o homem seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E esse deixar, ele tem três prerrogativas. Deixar no sentido financeiro, deixar no sentido emocional e deixar no sentido geográfico. No sentido geográfico. Por quê? Porque quando um casal casa, que vai morar junto com os pais
ou do marido ou os pais da esposa, esse convívio junto, por mais que sejam pessoas boas e tenham a boa vontade de ajudar, por mais que sejam pessoas boas e tenham a boa vontade de ajudar, mas ali inevitavelmente vai existir uma interferência. Inevitavelmente, eu interferi para ajudar. A minha intenção era o bem, a minha intenção era ajudar. Mas vai existir uma interferência. Inevitavelmente vai existir uma interferência. Porque quem paga se acha no direito de dar opinião. Você está morando aqui dentro da minha casa, então tem que ser do meu jeito e tal. E isso causa muito desconforto. O ideal é casar que more perto dos pais, mas o ideal é casar e ter o seu canto e ter o seu espaço. Infelizmente, existem casais que não têm condição para isso, né? Existem pessoas que não têm condição para isso. Mas se você tiver condição, o ideal é você casar e não morar junto com os pais, nem do esposo e nem morar junto com o pai da esposa, porque cada um tem que ter seu espaço, tem que construir a sua vida, tem que ter as suas experiências pessoais e particulares, tem que vivenciar suas crises conjugais sem interferência de ninguém, porque todo casal enfrenta crise na vida conjugal. E é importante você enfrentar essas crises conjugais sem a interferência de ninguém, ok? Então esse é um ponto. O outro ponto é quando o casal casa e não mora junto, mas a toda hora a filha ou o filho fica fazendo a cabeça, né, da mãe e do pai contra aquela pessoa, e isso às vezes de maneira sem ser intencional, mas toda hora o filho fica ligando para a mãe, ela não lava direito as minhas cuecas, a comida dela é insossa, eu pensei que ela era de um jeito, ela é de outro, não sei o que, você fica infernizando a cabeça da sua mãe, e toda hora que você tem um contratempo, a todo momento que você tem uma crise por coisas mínimas, porque duas pessoas só se conhecem de verdade, Breno, quando elas passam a conviver juntas. Sem conviver juntas, essas pessoas não se conhecem de verdade. E aí, quando passam a conviver, começam as primeiras resenhazinhas, os primeiros conflitos. Eu não pensei que você era assim, eu também não pensei que você era assim. De repente ali, namorou, foi noiva a vida toda, nunca soltou um pum. Na primeira noite o cara solta um peito daquele que só falta matar a mulher. E aí começam a viver certos hábitos, certas situações que quando namoravam e quando eram noivos, não conhecia de verdade a intimidade do outro. Duas pessoas só passam a conhecer de verdade a natureza da intimidade um do outro quando passam a conviver juntos. E aí começam as primeiras crises. E toda vez que tem um probleminha, aí liga pra mãe. O cara liga pra mãe pra se queixar. A filha liga pra mãe. E aí você vai inflamando uma situação, você vai contaminando. Você tá bem com o seu marido, você faz as pazes com ele, mas você leva ele pra almoçar na casa da sua mãe tá de cara feia pra ele. Você perdoou, você virou a página, mas a mãe tá de cara feia pro teu marido e você não sabe por que a tua mãe tá tratando mal ele. E aí você leva a tua esposa pra tua casa, pra casa dos teus pais, e de repente a sogra tá de cara feia com a nora. Mamãe, por que você tá tratando ela desse jeito? A senhora tá toda diferente pro lado dela. Claro, você inflamou a situação, você contaminou a situação. Então, às vezes, as pessoas reclamam de interferência, mas elas são responsáveis por essa interferência, porque elas ficam levando uma demanda de situações desnecessárias, de crises e problemas desnecessários. A gente só deve pedir interferência, só deve levar uma demanda quando é algo que não tem jeito, que você precisa realmente de ajuda, mas não por causa de qualquer problema. E existem também, né, geralmente pessoas que realmente são chatas, que realmente gostam de interferir, que realmente gostam ali de ficar se metendo, especulando, escavacando, querendo saber e dando opinião. Existem. Quando é nesse caso, nessa situação, se você é uma menina espiritual, ame a sua sogra. As pessoas vão ficando idosas, Breno, eu vi isso eu vi isso lá, isso foi constatado lá no casamento do Israel. A pessoa vai ficando idosa, Breno, e essas pessoas idosas, elas vão ficando invisíveis. Invisíveis. Aquela pessoa que fica no canto da sala, e aí alguém diz assim, bença pai, bença mãe, vai embora. Bença avó, e vai embora. Elas só são cumprimentadas ali de passagem, mas elas são invisíveis.
É chato conversar com o vô, é chato conversar com a avó. Elas não têm a atenção. Elas têm necessidade, Breno, de atenção. Elas têm necessidade de ser ouvidas, de conversar, de se relacionar. Elas vão ficando esquecidas e invisíveis. E aí a pessoa tem necessidade de atenção. E de repente há uma carência, há uma deficiência, ou há um distúrbio, ou há um problema emocional. E aquela mãe, ela está precisando de atenção. E por isso que ela quer estar na casa do filho. Porque ela quer atenção, ela está com saudade. E a nora não pode ver na mãe do marido uma rival. Não pode ver na mãe do esposo uma rival. Porque aconteceu isso no passado, esquece isso. Se você é cristã, se você é ovelha, serva de Deus, se você é discípula de Jesus, você tem que amar sua sogra, orar por ela, abençoar ela e tentar administrar essa situação da melhor forma possível, sem ficar inflamando, alimentando mágoa e ressentimento. Eu sei que pode ela querer estar todo domingo, não vai estar todo domingo na sua casa, não se preocupa com isso. Não adianta inflamar isso. Não fica pressionando o rapaz para escolher entre a mãe e a mulher. É mãe dele, ele nunca vai deixar de amar, ele nunca vai deixar de querer bem, é mãe dele. Não pode existir, às vezes existe uma rivalidade entre sogra e nora. Até tem um filme que é uma comédia, como é o nome daquele filme que eu assisti há muito tempo atrás? A Sogra, é um filme que é uma comédia, que é muito engraçado, que trata até com aquela atriz, a Jennifer Lopez, que ela vai casar com o rapaz e a mãe do rapaz ela não quer e ela fica infernizando ali e ela com a maior paciência do mundo tentando contornar, até que parece que no final dá certo. Então assim, use a sabedoria de Deus, a unção de Deus que está sobre a sua vida, ame a sua sogra. Talvez ela está precisando de salvação, de oração, e Deus escolheu você para interceder pela vida dela. Não faça disso um campo de batalha. Não inflame situações. Não alimente situações. Tente resolver isso da melhor forma possível. Tá bom? Um cheiro. Deus te abençoe e fica na paz.